Talvez você esteja aqui hoje dizendo assim, eu preciso muito de um milagre, porque eu já esgotei as minhas energias, as minhas forças, eu já busquei, eu já orei, eu já pedi tanto, eu já fiz tudo que eu podia fazer. Talvez você esteja vivendo esse momento difícil da sua vida, talvez você esteja precisando de algo que, assim, era para ontem, né? E você esteja dizendo assim, eu já fiz tudo que eu podia fazer, já gastei todos os meus recursos, as minhas economias, e agora eu não posso mais fazer nada. E o fato de você estar, às vezes, servindo ao Senhor, lhe incomoda, porque você não vê muita saída, você não vê o movimento e o agir de Deus nessas situações. E às vezes você fica meio triste, às vezes você fica abalada, com seu emocional abalado. E aí aquelas pessoas que ficam junto de você, aquelas pessoas que estão ali no seu dia a dia, às vezes até ficam lhe criticando, jogando indireta, porque você faz parte de uma igreja, você serve um Deus Todo-Poderoso, que você confessa essa fé e professa esse Deus maravilhoso que você conhece, e nada acontece na sua vida. Eu quero falar hoje de uma mulher que essa mulher precisava de um milagre urgente na sua vida, e ela era esposa de um homem que havia falecido, e que esse homem servia ao Senhor, ele temia o Senhor. E eu quero dar aqui algumas instruções e dizer algumas coisas que essa mulher fez, que funcionou e que pode funcionar hoje na nossa vida, se nós agirmos da seguinte forma, se nós seguirmos essas instruções que a palavra de Deus ela nos diz, ela nos manda. Então eu quero dizer para você que eu estou falando da viúva da botija de azeite. Então essa é uma história que todo mundo já conhece, eu não vou ler porque todo mundo já sabe que essa mulher, ela era viúva de um homem que temia o Senhor, que era da época dos profetas. Então, ela foi, a primeira lição que nós devemos seguir aqui é que ela foi procurar a pessoa certa. Ela foi procurar Eliseu, que era profeta dos milagres. Então, ela já conhecia. Então, eu quero dizer para você que está passando por uma situação, por um momento de dificuldade, pode ser, essa é uma passagem que se encaixa em todos os momentos da nossa vida. Pode ser um momento financeiro, um momento de doença, um momento que você está precisando de um milagre. Então eu quero dizer que ao invés de você ficar falando para todas as pessoas que você está com aquele problema, falando para a pessoa errada, falando para um, falando para outro, escolha um homem de Deus e uma mulher de Deus para você poder pedir oração, para você poder compartilhar a sua situação. Então ela procurou o profeta Eliseu, e falou para ele, e ela chegou e disse, olha, meu marido morreu, meu marido me deixou dívidas e eu preciso pagar porque os credores querem tomar os meus dois filhos em função daquela dívida. Talvez você hoje esteja perdendo a sua casa, talvez você esteja com busca e apreensão de um veículo, de um terreno, talvez você esteja quase perdendo a sua moradia em função de alguma dívida, de algum valor alto. Eu quero dizer que o Deus que operou lá no passado é o mesmo que opera hoje. E o segredo daquela mulher, o segredo do milagre daquela mulher foi que ela envolveu, além de ela ter procurado a pessoa certa, que era o profeta que conhecia o seu marido, veja que ela chegou diante disso e o meu marido, ele temia o Senhor. Então ela fez questão de lembrar que o esposo dela, ela reconheceu naquele momento o caráter do esposo, ela reconheceu o valor, a importância do esposo, né? Então ela diz, meu marido temia o Senhor. Ela reconheceu, ela poderia ter dito, ele morreu, ele passou a vida inteira servindo a Deus e morreu e me deixou cheio de dívida. E agora eu e meus filhos vamos ter que pagar de uma forma ou de outra. Ela não. Ela disse
que o marido temia o Senhor. Então é muito importante que você lembre quem você é diante das situações, das circunstâncias difíceis da sua vida. Que você saiba, eu temo ao Senhor, eu louvo ao Senhor Deus, eu sou grata ao Senhor. E outra coisa muito importante que ela fez, além de reconhecer o valor do seu marido, além de procurar a pessoa certa, ela envolveu os filhos, ela envolveu a família dela, os filhos dela. Eu quero dizer aqui que nosso Deus é um Deus de milagres e que a família é um projeto de Deus, um projeto acabado de Deus, ele não é um projeto falido. Então veja que o profeta deu instrução e aquela mulher obedeceu. Então eu quero dizer para você que tem seus filhos, jovens, adolescentes, que você não deve entregar e deixar seus filhos por nada desse mundo. Seus filhos são joias e heranças do Senhor, são joias preciosas, são heranças do Senhor. Seus filhos são bênção na sua vida. E você deve não só proteger seus filhos, como também orar por eles, não só proteger ele fisicamente, humanamente, mas também proteger a mente deles, porque se você parar para pensar, esses credores que queriam levar os filhos daquela mulher, são exatamente as pessoas que hoje estão querendo tirar os seus filhos dos caminhos do Senhor Deus. Estão querendo tirar os seus filhos da presença de Deus. É na escola, às vezes é no trabalho, às vezes é no transporte, às vezes é na internet. Então, orem pelos seus filhos e cubra os seus filhos com bênção do Senhor e com aquela armadura de Deus. E ela envolveu os seus filhos quando o profeta diz, o que tu tens em casa? Ela diz, eu não tenho nada. Ela agiu aqui no processo do milagre de Deus, ela foi muito sincera. Ela usou a sinceridade. E muitas vezes nós chegamos na presença de Deus, nós não abrimos a nossa boca para falar das nossas dificuldades, das nossas necessidades. E essa mulher, ela foi muito sincera. Quando o profeta Eliseu perguntou, o que tens em casa? Ela disse, eu não tenho nada. Ela foi sincera. Muitas vezes nós chegamos na presença de Deus e nós não temos coragem de dizer, Deus, eu não sei o que fazer com meus filhos, eu não sei como fazer para proteger os meus filhos. Lembra que o milagre, ele acontece quando nós provocamos o milagre de Deus. Nós precisamos estimular a presença do milagre na nossa vida. Foi o que o profeta fez na vida da mulher, ele estimulou e ela, por consequência, trouxe os seus filhos, trouxe a família para aquele milagre. Então, quando o profeta manda ela ir nos vizinhos e trazer as vasilhas, e o profeta ainda disse, não são poucas, tragam muitas vasilhas. Ela foi, envolveu seus filhos, e os filhos foram trazendo as vasilhas, e elas foram enchendo com aquele pouquinho de azeite que tinha ali. E olha só, quando estava tudo cheio, não tinha mais nada, ela disse, encheu tudo, não tem mais nada. E o milagre acabou. Acabou ali o azeite. Então, o importante, queridos, querida mulher de Deus, pai, mãe, ouve e atende, envolve os teus filhos na presença de Deus, envolve os teus filhos nos caminhos do Senhor, envolve os teus filhos na oração, não deixe os teus filhos aí na vontade da escola, porque a escola faz muito, a escola tem muitas crianças, muitos jovens, muitos adolescentes, muitos alunos para atender. Então, pai, mãe, cuida do teu filho da melhor forma possível. Eu também quero dizer para os filhos aqui, cuidem dos seus pais, cuidem da sua mãe, cuidem do seu pai. Veja que hoje em dia é muito comum a gente encontrar filhos adultos com 25 anos, 30 anos até morando com os pais, dependendo dos pais, enquanto os pais se acordam 5 horas, 6 horas da manhã para ir trabalhar. E esses pais, muitas vezes, muitas mães eu conheço
que vem em casa meio-dia, precisa ir em casa meio-dia, fazer o almoço para um filho de 18 anos, 19 anos. Então, filho, cuida do teu pai, porque você tem que ser grato, porque você não é um filho você não é um filho órfão, porque você tem um pai e tem uma mãe. Assim como Deus cuida de cada um, assim como Deus faz o milagre, assim como Deus é envolvido no milagre da família, você precisa envolver sua família. Você precisa ser envolvido, filho, pai, mãe, ter um bom relacionamento. Veja que uma coisa muito boa que a gente vê aqui, uma lição que a gente aprende, é que aquela mulher tinha um bom relacionamento com seus vizinhos. Que quando ela precisou de ajuda, quando ela precisou das vasilhas, querido, querida, você precisa ter um bom relacionamento com a sua família. A sua família precisa ter esse bom relacionamento com seus vizinhos, para que quando você precisar de uma ajuda, você possa ter os seus vizinhos do seu lado. E o milagre de Deus, ele precisa ser estimulado, ser provocado por nós, porque todo milagre de Deus, existem por trás de todo milagre algo extremamente importante, chamado obediência. Quando a gente obedece, aquele milagre da viúva da botija de azeite só aconteceu porque ela ouviu a instrução da pessoa certa. Por isso, o profeta Eliseu era conhecido como o profeta dos milagres também. E ela ouviu a pessoa certa, ela foi sincera, ela desabafou, ela disse o que poderia acontecer. Ela lutou pelos seus filhos. Ela não aceitou que os credores levassem os seus filhos para pagar uma dívida que era contraída no passado pelo seu esposo quando vivo. Veja que muitas famílias hoje estão segura ainda no passado, porque aconteceu alguma coisa com o filho, com o pai, com a mãe, elas estão ainda ali presas ao passado. Então cuide dos seus filhos, mães, pais, cuidem dos seus filhos. Filhos, cuidem dos seus pais, porque a vida passa assim, tão rápido, mas tão rápido, que quando a gente vê, já foi. E a gente precisa tanto de um pai, de uma mãe. É tão bom, a casa da mamãe, a casa do papai, é o melhor lugar do mundo. Então eu quero deixar essa palavra para você, amado, que tem a sua família. Cuide da sua família, ore pela sua família, interceda pelos seus filhos. Os seus filhos são rosas, são flores no jardim de Deus. E Ele tem muito prazer em atender a sua oração, porque a família é um projeto dEle. E Ele ama atender um pedido e um milagre em relação à família. Cuide dos seus filhos. Essa é a palavra que eu quero deixar para você hoje. E que eu quero pedir para você enviar esse vídeo para outras pessoas, para outras famílias, para outras pessoas, para que essas pessoas venham se despertar, esses pais, esses filhos, venham se despertar para a importância que tem a família, a importância que tem a obediência. Nós somos felizes porque somos pais que temos nossos filhos. Quantos casais não gostariam de ser pais? Quantos casais não gostariam de ter filhos? Quantos pais, quantos filhos órfãos não gostariam de ter seus pais hoje? Perderam os pais e não tiveram nem tempo de dizer eu te amo, mãe, te amo, pai. Eu deixo essa palavra. Manda esse vídeo para outras pessoas também, para a sua família. Manda para os amigos, manda para as amigas, porque esse vídeo é muito importante. Em nome de Jesus, receba a oração, receba a bênção, receba a felicidade de ter a sua família junto de você, pai, mãe, filhos. Em nome de Jesus é o que eu te peço. Deus eterno soberano, estende a tua mão sobre essa nação, Pai, sobre esta casa, sobre essas pessoas que vão olhar esse vídeo, que vão assistir esse vídeo, que vão dizer graças eu te dou, Senhor, pela tua presença na minha casa, Senhor, eu te louvo pela minha família, eu te agradeço pelas minhas filhas, os meus filhos, Senhor, onde quer que encontre-se agora uma família, Deus eterno soberano, que o Senhor estenda a sua mão e derrame do
seu trono a proteção e o livramento para os nossos filhos, nas escolas, no trabalho, no transporte, na internet, Senhor, no celular, Deus eterno. Em nome de Jesus é o que eu te peço e eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus.